Quero louvar a Deus pela oportunidade e privilégio de estar com vocês aqui nesta noite. Agradecer a direção da Escola Teológica Raízes, na pessoa do Tiago, do Sami, também do pastor Telmo, que fizeram gentilmente esse convite para que eu pudesse vir aqui. Apresentaram, propuseram um tema. Eu pretendo ser fiel a esse tema, porque eu entendo que toda vez que se apresenta um tema, uma proposta de trabalho, Deus trabalha dentro dessa proposta, dessa direção que a escola dá. Eles, melhor do que eu, têm o termômetro, conhecem a temperatura do avanço no conhecimento que vocês têm, sabem o nível de envolvimento de vocês, a necessidade local e até mesmo regional, e espero contar com a graça de Deus para poder ser fiel a isso. Também quero louvar e reconhecer a amizade já de longa data do Cádiz, Léo Cádiz e a Fran, que estão me recebendo de maneira tão carinhosa, tão gentil, tão afetuosa. Já nos conhecíamos, já trabalhamos juntos há cerca de 14 anos, por alguns anos, e agora recentemente nos reencontramos. Louvo a Deus pela vida de vocês, primeiro pelo que Deus fez na vida de vocês e agora pelo que eu vejo que Deus está fazendo através da vida de vocês. Que a mão do Todo-Poderoso continue sobre vocês, sobre seus negócios, sobre seus ministérios e as pessoas com quem vocês se relacionam, abençoando e orientando em tudo. Amém? Bem, passaram um tema para mim, eu penso que já podemos começar aí circular os slides, se vocês liberarem para mim. Tá aí a ética, moral e cultura cristã. É um tema bem abrangente, nós poderíamos até dividi-los, eu espero tentar condensar isso para vocês de algum modo, definindo já alguns pontos, né? Partindo de um texto bíblico bem conhecido, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Aqui Jesus, sempre usando uma metáfora, partindo de um ponto conhecido para um ponto desconhecido, explicar o que era o reino dos céus para uma comunidade agrícola, pastoril, que estava lidando com a terra, era algo complexo, de modo que Jesus sempre parte do ponto conhecido das pessoas, essa é a maneira de se apresentar uma parábola, para explicar algo desconhecido. Geralmente se usa algo material para explicar algo imaterial, ok? Bom, vamos começar definindo os termos, né? Ética e moral. Primeiro, ética se define como ciência e como filosofia, como doutrina filosófica. Como ciência, vocês têm à disposição, depois eu vou deixar esses slides com vocês, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Ou seja, a ética é o guarda-chuva debaixo do qual se estabelece os diferentes tipos de culturas morais. Quando nós falamos de moralidade, não estamos falando de algo que se possa generalizar. O que é moral para uma comunidade pode não ser moral para outra. O que é moral para uma cultura pode não ser moral para outra. Então o senhor veio aqui para dizer que as coisas são relativas? Mais ou menos isso. Para isso existir aquilo que nós entendemos como o Evangelho, a moral do Evangelho, nós vamos entrar já já sobre isso. Mas como ciência é uma teoria, é uma discussão, é uma reflexão, é um debate de ideias. Como disciplina filosófica é a reflexão sobre como devemos viver, ou seja, um padrão ético que se estende a todas as culturas, ou pelo menos a culturas em gerais dentro de uma sociedade mais ampla. Ética é o conjunto de princípios e valores que servem para orientar a nossa conduta moral. Então, individualmente, nós nos orientamos por um padrão ético. Você já deve ter ouvido falar, o sujeito age com a ética do mercado. Qual é a ética do mercado? É proibido roubar, não se rouba. É feio ser corrupto, não se corrompe. Mas em determinado setor da economia, é comum se subornar para conseguir vender alguma coisa, para se conseguir arrancar algum pedido. Então, popularmente as pessoas se dizem, a ética do mercado rege assim. Se você não trabalhar conforme a ética do mercado, seu produto vai encalhar. Então, se diz o quê? É um amplo guarda-chuva debaixo do qual se estabelece os diferentes tipos de moralidade. O que é moral, então? Aí sim, um conjunto de normas aceitas, livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual e social dos homens.
Aí é que nós temos as diferenças no meio das próprias sociedades. Brasil, por exemplo, a questão da língua. Vou dar um exemplo, não se escandalizem. Chamar numa região uma menina de rapariga é normal. Porque rapariga é o que é? Uma menina adolescente, uma menina nova, 8 anos, 12 anos. Em outra região do mesmo Brasil, dizer aquela menina é uma rapariga, você está chamando ela de prostituta, de menina fácil. Então, dentro de um mesmo país, de uma única só sociedade, nós temos diferentes tipos de moral. Por quê? Se estabeleceu que aquele nome, aquele rótulo, aquela nominação, do ponto de vista moral, serve para apontar uma pessoa com a qualidade moral acima ou abaixo. Então, dentro de um aspecto ético, nós temos uma discussão, uma reflexão mais ampla sobre o que é moralidade. E dentro de uma comunidade específica, essa moralidade pode variar. É aí que se tem as variações de culturas. Dentro da própria Bíblia, nós encontramos aspectos parecidos, entre coisas amplas e coisas individuais, particularizadas. Salvação, do ponto de vista bíblico, é graça por meio da fé. Ah, pastor Magno, eu quero subir a escadaria da Igreja da Penha de joelhos para ser salvo. Pode subir, mas não vai ter salvação. Por quê? Porque a Bíblia já estabelece um princípio de salvação. É um princípio inegociável. Salvação é graça por meio da fé. Agora, eu aceito a Bíblia, leio a Bíblia, graça por meio da fé, estou salvo. Agora, o que é que eu preciso fazer? Aí uma igreja vai dizer, não pode cortar o cabelo. A outra vai dizer, corta do jeito que você quiser. Uma igreja vai dizer, não pode usar maquiagem, as mulheres. A outra vai dizer, usa maquiagem como você quiser. Uma vai dizer, olha, não pode usar, o homem não pode usar terno com racho atrás. Como tem uma denominação em São Paulo, que o homem não pode usar terno com abertura atrás, senão ele está em pecado. Ora, eu subi aqui no púlpito de camiseta jeans e não tem problema nenhum, ninguém me acusou de pecado. Então isso é o quê? São as variações, são os parâmetros. Então a Bíblia trabalha com princípios são inegociáveis, e trabalha com parâmetros. Os parâmetros são as margens de erros, para que as diferentes culturas possam se localizar dentro desse grande aspecto que foi o princípio estabelecido por Deus. Temos também a ética do ponto de vista da filosofia. Quem estudou filosofia deve ter ouvido falar, um clássico da literatura, a ética nicômaco de Aristóteles, que diz, todo conhecimento e trabalho do homem visam algum bem. O bem é a finalidade de toda a nossa ação, e essa busca do bem é o que diferencia a ação humana de todos os outros animais. Todos nós buscamos o bem, todos nós buscamos o bem-estar, todos nós buscamos a felicidade. A felicidade é um dos grandes temas da filosofia, né? E aí se discutiu qual era o segredo da felicidade. Cada grupo filosófico disse uma coisa. Um grupo disse, a felicidade é você ter tudo que o mundo possa te dar, desfrutar de tudo aquilo que o mundo possa proporcionar a você. E se você conseguir isso, você vai ser feliz. Outro grupo, o grupo de Diógenes, dizia, não deseje nada que o mundo não possa te dar e não tenha nada que o mundo possa te tomar. Porque se você desejar algo que o mundo pode te tomar e você perder aquilo, você vai perder a felicidade. Se você desejar algo que o mundo não vai te dar e você não conseguir aquilo, então você não vai ser feliz. Aí vem Zênon com os estoicos, chamavam estoicos porque ficavam na praça de Atenas, no mercado de Atenas, debaixo de uma cobertura chamada estoa, por isso estoicos. Os estoicos disseram, a felicidade não consiste nem em ter algo, nem em não ter algo. A felicidade consiste em ser feliz. Ou seja, a reflexão a respeito da felicidade e, portanto, a ética, ou seja, tudo que se faz buscando a felicidade, é transferido do objeto para o sujeito. Eu não dependo mais de um objeto para ser feliz, eu não dependo mais do desejo do objeto ou do não desejo para o objeto. Agora eu dependo de mim mesmo. Ou seja, a felicidade passa para o interior do ser humano. Portanto, o homem busca a felicidade que é o seu maior bem. O homem pode ser bom de duas maneiras, a filosofia dizia. Vivenciando as virtudes morais, segundo Aristóteles ainda,
vivenciando as virtudes morais, e aí nós temos todo o Evangelho apoiando essa vertente da definição aristotélica de felicidade. Com as virtudes vão ser que a bondade, a justiça, a fraternidade, a igualdade, a longanimidade, tudo isso nós temos lá como fruto do Espírito nas cartas de Paulo, especialmente em Gálatas. Ou na atividade das virtudes intelectuais, que era aquilo que se desenvolvia na Grécia, né? No conhecimento, na inteligência e tudo aquilo que se podia desenvolver a partir daí. Na ética cristã, então, e nós temos o cristianismo sendo desenvolvido depois de Aristóteles, evidentemente, pelo menos uns 300, 400 anos, nós temos que Emil Brunner, um teólogo da chamada neo-ortodoxia, um teólogo suíço, como Karl Barth, declarou que a ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Agora, aqui é que se complica a questão do relativismo, né? Porque dentro da ética cristã, nós temos ainda as variantes das culturas, das diferentes culturas, mas agora nós temos um parâmetro único. Esse parâmetro, ele é medido olhando para cima. Deus se torna o referencial na pessoa de Jesus Cristo, o referencial ético, o referencial moral, para o qual toda cultura olhará. Então, no Ocidente, tradicionalmente, a ética vai definir a monogamia como modelo de casamento. Então, quando se vai evangelizar uma cultura islâmica, por exemplo, onde o sujeito tem permissão dentro do texto do próprio Alcorão para ter até 4 mulheres, desde que as suas posses possam comportar a manutenção e o sustento de todas as mulheres. Então aí há um conflito ético. E aí nós estamos falando de um problema missionário. Veja aí como é que nós temos uma relação entre aquilo que nós conhecemos muito bem, que é o campo missionário, o envolvimento com missões. Vocês devem ter algum tipo de trabalho, vocês devem ter missionários no campo sendo mantidos por essa igreja. Então veja, a que ponto se entrelaça, se relaciona uma discussão como essa, da ética, com aquele dinheiro que você dá de oferta para sustentar um missionário que está lá no campo. Aí teriam outras discussões que poderiam ser desdobradas aqui, não é o tema, mas estão dentro do arcabouço. Eu não vou me aprofundar muito para não tomar muito nosso tempo. A ética cristã ajuda as pessoas a encarar os seus valores e deveres de uma perspectiva correta, a perspectiva de Deus. Então, nós mudamos mais uma vez o posicionamento a respeito da questão da felicidade. A felicidade já não estava já nos gregos no objeto, mas no ser. E agora esse ser está sozinho? Não. Dentro da ética cristã, a perspectiva se baseia a partir do olhar de Deus. Bem-aventurados os que choram. Como é que podem ser felizes as pessoas que choram? Ora, isso está lá nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha de Jesus. Então, dentro da perspectiva divina, há uma mudança em relação, obviamente, à perspectiva humana. Óbvio, para nós, não é feliz quem chora, mas Jesus vem e diz o quê? Sim, é feliz quem chora. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Ora, eu estou sendo perseguido porque eu estou fazendo a coisa certa? Eu não sou feliz. Jesus vai falar, não, se você está fazendo a coisa certa, você é feliz. E Pedro vai confirmar, né? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que na manifestação da sua glória vos regozijeis, alegreis com Ele. Olha aí, Pedro falando isso. Ou seja, está sofrendo por causa do amor de Cristo, está sofrendo por fazer a coisa certa, está sofrendo por ter se tornado cristão, está sofrendo por querer ter uma conduta cristã numa sociedade pagã, numa sociedade secular como a nossa. Pedro fala, relaxa, take it easy, fica feliz. A glória de Deus está se manifestando sobre você, esse é o projeto mesmo. As pessoas não vão entender, óbvio, nós estamos partindo de onde? Da perspectiva de Deus. A nossa ética é outra. Amém ou não amém? Ok, em uma sentença, a totalidade do dever social e moral do ser humano é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aí o resumo de toda a ética bíblica. Uma ética vertical, amarás o Senhor teu Deus
E uma ética horizontal, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e aí está incluído aquilo que Zenon falou. Eu preciso ter o objeto da felicidade dentro de mim. Eu não posso amar o meu próximo se eu não tiver amor próprio. Ama o seu próximo como você mesmo. Primeiro você vai se tornar a referência. Primeiro você vai se orientar a partir da perspectiva divina. Quando você estiver alinhado à perspectiva divina, você consegue, e eu consigo, amar o nosso próximo. Do contrário, isso não é o amor bíblico. Paulo baseia a sua ética na realidade da redenção, usando essa locução em Cristo. Toda a teologia de Paulo é feita a partir dessa locução, em Cristo. Paulo não faz teologia se não for a partir do entendimento de que nós, cristãos, estamos em Cristo. Portanto, toda a reflexão teológica de Paulo é feita a partir da ressurreição. Paulo conhecia a história de Jesus. Mas todo o fazer teológico dele, todo o conteúdo de suas cartas, toda a organização da igreja, toda a proposta de teologia, todo o ensinamento a respeito da conversão, da transformação e dos benefícios que o Cristo trouxe para nós, são feitos a partir da ressurreição. Inclusive, uma de suas cartas, ele discute algo que hoje se discute politicamente no Brasil. A questão da igualdade. Paulo fala, em Cristo já não há judeu nem grego, diferenças religiosas, bárbaro ou cita, diferenças culturais, homem ou mulher, diferenças de gênero, servo ou senhor, diferenças econômicas. Ou seja, sentados aqui, nós temos empregadores e desempregados. Nós temos brancos e temos negros. Temos pessoas que não completaram o primeiro grau, ensino fundamental, e temos pessoas com graduação e pós-graduação. Temos pessoas com boa conta bancária e temos pessoas que talvez estejam com um saldo negativo. E Paulo fala, todos nós estamos em Cristo. Ou seja, as diferenças todas são removidas. De modo que nenhum sistema, modelo ou proposta política apresentada no país pode ser superior àquilo que o Evangelho apresenta para nós. Amém? Está claro isso? Você pode ser de direita ou de esquerda, porque você paga imposto, você é cidadão. Mas saiba uma coisa, a ética do reino é uma ética superior a essas discussões que nós estamos travando. E vamos travar mais ainda, como lembrou bem o Cádiz, vai ser difícil votar daqui a alguns anos, ele falou. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Difícil votar. Mas nós temos aqui uma proposta. Se falharem os modelos políticos nacionais e humanos, o Evangelho não falhará. Bem, está aí. Na argumentação de Paulo, ele dá ênfase ao bem-estar da comunidade, visando sempre o corpo. E visando o corpo, ele visa também o indivíduo. Paulo não descuidava. Ele falava do benefício de estar em Cristo para toda a comunidade, do mesmo modo que ele apresentava também os benefícios para o próprio indivíduo. Paulo não ignora o valor do ser humano, assim como Cristo não ignorou o valor das pessoas, e vou até falar mais um pouco quais foram os benefícios do cristianismo, como o cristianismo influenciou determinadas culturas, ao valorizar justamente aqueles indivíduos que não tinham o menor valor, as crianças, especialmente as meninas, e as mulheres, em determinadas culturas, ainda hoje. Tá? Influência do catolicismo e protestantismo, que é uma proposta do tema desta noite, né, dentro da cultura brasileira. Eu quero dar uma passada rapidamente sobre isso. A inserção do protestantismo no Brasil, ela se dá depois de cerca de 400 anos que o catolicismo já estava presente no país. Os jesuítas colonizaram todo mundo aqui, acho que ninguém fugiu da escola, sabem muito bem. A implantação de uma cultura católica, um catolicismo pós-medieval, um catolicismo inquisitorial, ainda se considerar no século XVI, século XVII, com Antônio Vieira, que foi inclusive um inquisidor, e mandou perseguir judeus que haviam vindo da Europa para cá, no Recife, até conversava com Cádiz, né? O Brasil teve duas oportunidades de ficar rico. Primeiro, no descobrimento, mas no descobrimento os portugueses levaram todo o nosso ouro. Aí a segunda oportunidade foram quando os judeus foram perseguidos na Europa e fugiram para onde? Para Recife. Antônio Vieira estava na Europa e descobriu que os judeus estavam aqui e mandou a Inquisição persegui-lo.
Os judeus pegaram o seu dinheiro, pegaram as suas famílias e foram embora para uma ilha chamada Ilha de Nova York. O que é a Ilha de Nova York hoje? Manhattan. Ou seja, todo aquele dinheirinho era para estar aonde? Na cidade do Recife, no Nordeste. O Nordeste era para ser outro país, né? Mas graças ao catolicismo nós fomos roubados no nascimento, fomos roubados na hora de fazer um casamento, ou seja, perdemos todas as oportunidades de ficar rico. Bem, no cristianismo havia essa divisão na Europa e essa divisão vai se desdobrar aqui no continente. No Brasil, o protestantismo ele se insere na segunda monarquia com Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele, embora fosse um monarca católico, de tradição católica, o que se esperava, ele tinha uma educação europeia e tinha amigos franceses que eram protestantes, por sinal. Dom Pedro II teve toda uma educação protestante, tinha essa amizade, tinha um apreço muito grande pela ciência, pelas artes, pela cultura e tudo mais. E, diferentemente daquilo que a cúpula católica imaginava, ele flertava muito com o protestantismo e flertava muito com os avanços do protestantismo. Ele deu abertura para que o protestantismo entrasse no Brasil, por meio de acordos, por meio de tratados que já haviam sido feitos antes da sua própria monarquia, ele abriu as portas, e também a maçonaria, é bom que se diga, eu não sou maçom não, mas a história conta isso, não sou eu que estou contando, a história conta do apoio que a maçonaria deu para que o protestantismo fosse inserido no Brasil. Aí vieram metodistas, vieram anglicanos, por causa dos tratados, tratado de livre comércio, presbiterianos, luteranos. Dom Pedro morava numa cidade, Petrópolis, a casa dele era na cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis era uma cidade de alemães, uma cidade de luteranos, né? Uma colônia forte. Robert Calle, aquele da escola dominical, se tornou vizinho de Dom Pedro II, evangelizou toda a família real na ocasião, né? E aí avançou o protestantismo no Brasil dentro desse contexto. E é bom que se note o seguinte: a elite cafeeira do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro gostaram muito do protestantismo no Brasil. Porque o que se tinha de educação no Brasil era o modelo jesuíta, e era um modelo retrógrado, atrasado. Os ricos dos barões do café mandavam seus filhos, não havia faculdade na época, a faculdade era o quê? Era ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos na Europa, ou fazendo um turismo pelo mundo, para adquirir cultura. Depois voltava para o Brasil como uma pessoa que viajou o mundo. Agora, de repente, os protestantes estão no país com as suas escolas. Aí vem Colégio Batista, Escola Metodista, que depois deram as universidades e tudo mais. Então, isso atraiu a elite. E aí entra o protestantismo no Brasil por meio da educação, inclusive. Então, aí já se estabelece uma divisão de poderes, porque os protestantes estavam agradando a elite, enquanto que o catolicismo estava arregimentando a população mais pobre do país. E aí você pode entender outros problemas que aconteceram mais para frente, meados do século passado, com teologia da libertação e tudo aquilo que a teologia da libertação produziu. Vamos considerar, por exemplo, a questão das SEBs, comunidades eclesiais de base. As SEBs, e um trabalho que foi feito com uma ideologia política, eu não preciso mencionar o nome, não é novidade para ninguém, e aí até partidos surgindo a partir daí, e aí você entende um pouquinho o que está acontecendo no país hoje, por que determinados grupos evangélicos, protestantes, apoiam um tipo de político, e por que a camada mais baixa da população apoia outro tipo de político. Não vou dar nome aos bois, né, mas eu imagino que você já entendeu como é que a banda toca nesse sentido aí. Padroado. O que é a questão do padroado que eu coloquei ali embaixo? Na política, o padroado. A Igreja Católica, ela era bancada pelo próprio poder público. Os padres, os cardeais, eles recebiam um pagamento, a folha de pagamento da Igreja Católica saía do dinheiro público. Um padre, ele entrava na folha política do país, ele era como se fosse um político. Por quê? O sistema do padroado estabeleceu um acordo, uma relação entre o Vaticano e o monarca. Então, o Vaticano não tinha um representante da cúria no próprio país, mas Dom Pedro II, ele era esse representante, ele nomeava, destituía e pagava o salário. Então, por aí você entende as entranhas do poder, né? A gente fala hoje, tem que haver um Estado laico, não pode haver união da religião com a política.
Nunca foi assim. Isso é só nominal. Na prática, não existe um Estado laico nunca. As pessoas não gostam quando a gente fala isso. Mas tem que fazer separação. Ok, o Estado não pode defender uma religião, mas vamos fazer o quê? Vamos tirar as pessoas que estão lá dentro, porque todo mundo que está lá dentro acredita em alguma coisa. Pode não acreditar no Deus que eu acredito, pode servir um Deus diferente do meu, do seu, mas algum Deus ele tem ali. Eclesiastes diz que Deus colocou na alma humana o anseio pelo Olã. O que é o Olã? O Olã é a eternidade, a maior eternidade que existe, a eternidade passada e a futura. O anseio pela eternidade está dentro do homem. O homem busca essa eternidade. Nós encontramos uma resposta para essa busca na pessoa de Jesus Cristo. Outros encontraram no dinheiro, outros encontraram no poder, poder político mesmo, poder econômico e outros poderes. Outros encontraram na chapinha, vai fazer uma chapinha, vai ficar bonita, vai achar que está poderosa. O outro vai fazer o quê? Vai lá na academia, malha, fica com um bíceps grandão, ele vai achar que ele é o cara mais poderoso do mundo. Aquilo para ele é um Deus, é o bezerro de ouro dele. Ora, eu acho ridículo, mas vai fazer o quê? Cada um serve o Deus que quiser, né? Então, nós precisamos entender isso definitivamente. Precisamos sim lutar pelo Estado democrático, de direito, lutar pela laicidade, e é algo que o protestantismo fez, é bom que se diga. As pessoas hoje nos criticam, os evangélicos estão no poder, blá, 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 blá. Ok, sabia que foi a reforma protestante que trouxe o Estado laico? Mas e a Revolução Francesa? Não, a Revolução Francesa veio 300 anos depois. Mas qual foi a luta de Calvino? O que Calvino escreveu? O que Lutero fez? Estamos sendo expulsos da Igreja Católica. Então precisamos refletir. O que nós vamos ser lá fora? Agora eu não posso mais ser monge, agora eu tenho que trabalhar, agora eu preciso casar com Catarina. Essa era a reflexão. Calvino vai pensar o quê? Veja lá, o pensamento social e econômico de Calvino, de André Bielê. O que ele diz, o que ele discute ali? As ideias de Calvino para a economia, para a política. Quem é que está dando isso para nós? São os protestantes. Agora vai falar de religião dentro de uma Universidade de São Paulo, de uma USP. Em 2018 eu estava terminando meu doutorado lá. Uma aula com Francisco de Assis Queiroz, um ateu, militante do PCO, Partido da Causa Operária. Uma das esquerdas mais esquerdas, mas um cara, gente boníssima. Sabia que eu era crente, sempre dava oportunidade para eu falar. No meio da aula ele começa a me falar sobre Deus. Do meu lado sentada uma menina que se dizia especialista nas obras de Karl Marx. No meio da aula ela levanta, o que está acontecendo, professor? Pleno século XXI, numa USP, a gente tem que ficar discutindo Deus? O bobão aqui já entra em oração, né? Senhor, dá-me graça, pelo amor de Deus. Me cobre com o teu sangue. Bota uma barreira entre a carteira dela e a minha. Bota o inimigo lá fora. Aí o professor, ateu, militante de esquerda, falou assim, querida, se você tirar o cristianismo da discussão da ciência, você não destrói o cristianismo, você destrói a ciência. Aí ele começou lá com Kepler, com Galileu, com todo mundo, e veio vindo, até aqui na frente, no Francis Collins, diretor do projeto Genoma, que é provavelmente um dos projetos científicos mais top de linha que nós temos. A menina pediu para ir no banheiro. Não voltou até hoje. Não tem como. Não tem como. Ética protestante no capitalismo. Max Weber, vocês já devem ter ouvido falar, um dos maiores sociólogos do século XX. Se eu não me engano, a Folha fez uma votação. O livro dele é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o livro mais importante do século XX. No último parágrafo tem essa frase que eu destaco para você. O homem moderno, mesmo com a melhor das vontades, costuma ser incapaz de atribuir às ideias religiosas, sociólogo, não é pastor que está escrevendo isso não, tá? A importância que merecem em relação à cultura e ao caráter nacional. Ou seja, incapaz, o homem moderno é incapaz de reconhecer a importância das ideias religiosas no mundo. Mas não é o meu intuito substituir uma interpretação causal materialista
materialística unilateral, ou seja, ele está fazendo um ataque ao marxismo. Que o Marx disse o quê? A religião é o ópio do povo. As pessoas fumam religião e se tornam incapazes de fazer uma revolução e virar esse mundo de cabeça para baixo. O Weber vai dizer o seguinte: se você tirar a religião, acabou tudo. Marx interpretou errado, é o que Weber está dizendo. Não é meu intuito substituir uma interpretação causal materialista unilateral por outra interpretação espiritual, igualmente unilateral, da cultura e da história. Ambas são viáveis, mas, se qualquer delas não for adotada como introdução, mas sim como conclusão, de muito pouco serve no interesse da verdade histórica. Com a verdade histórica, ele está novamente cutucando Karl Marx, né? Por causa do materialismo histórico de Karl Marx. Então, Weber está dizendo o seguinte: nós vamos fazer uma análise sociológica das sociedades diferentes. Precisamos, sim, considerar o papel da religião. Ele havia acabado de escrever A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, e demonstrado, é um dos livros mais interessantes de se ler, porque ele mostra como os protestantes trabalham, pensam, se organizam, se desenvolvem para poder produzir de modo capitalista, mas não para acumular. E aí, preciso destacar aqui uma frase de Wesley, John Wesley, o pai do metodismo. John Wesley dizia o seguinte: trabalhe o quanto que você puder trabalhar, ganhe tudo que você puder ganhar, poupe tudo que você puder poupar, doe tudo que você puder doar. Ou seja, o capitalismo dentro da perspectiva de Max Weber e o capitalismo dentro da perspectiva do protestantismo não serve para acumulação de riqueza. Ao contrário, segundo essa máxima de Wesley, nós devemos trabalhar, e foi isso que Weber identificou no seu texto. Nós trabalhamos, produzimos, melhoramos as condições de trabalho, melhoramos as tecnologias, mas sempre visando o bem do próximo. Esse sim é um tipo de capitalismo que interessa a muita gente. É por isso que João Calvino vai ser chamado de o pai do capitalismo, até com um pouco de exagero, mas ele leva essa fama. Está aí Max Weber, cuja análise ainda é atual, demonstrou então como a religião protestante era fundamental ao mover o indivíduo ao trabalho, à produção, pois com isso ele adquiria recursos e poderia ajudar os necessitados. Os católicos eram mais daquela linha de deixe Deus fazer, Deus vai abençoar, Deus vai dar um jeito, Deus vai mandar uma casa cair lá do céu para mim, Deus vai mandar um carro cair lá na minha garagem. Eu sempre digo, se Deus mandar um carro cair lá do céu para você, é bom que você tenha seguro, porque vai dar perda total, né? Cai um carro do céu, se você tiver uma casa, é bom que ela tenha seguro, porque senão vai desmontar tudo. E aí vem, já que estamos falando de bens de produção, de capitalismo, não podemos abandonar tudo aquilo que o capitalismo, que o capital, do ponto de vista protestante, evidentemente, não estou falando de protestante, de capitalismo selvagem, nada disso. Tudo aquilo que ele pode comprar e adquirir, que a história diz que a partir da produção de riqueza é que se gerou a produção de cultura fora dos monastérios, fora das grandes catedrais da Europa, né? Pega, por exemplo, a história das sinfônicas, das orquestras. Elas foram tiradas de dentro dos monastérios, dos mosteiros, para poder tocar dentro dos castelos para a monarquia. Então, a produção da cultura parte da relação da religião com a economia, né? Então, Renascença. Vamos ver aqui alguns nomes que contribuíram com a arte, sempre a partir, não por influência do cristianismo, mas porque eram cristãos e fizeram aquilo que fizeram. Albert Dürer, artista cristão alemão, pintou o estudo sobre as mãos em oração, é uma obra das mais clássicas, acho que a maioria de vocês já devem ter visto essa xilogravura de Albert Dürer. Michelangelo, as estátuas aí de Davi, Moisés, a Pietà, a Capela Sistina, trabalhos que ainda hoje inspiram e arrastam multidões
para a Europa, para visitarem todos esses lugares, e aí tem um desdobramento disso, por exemplo, cultura, turismo, tudo isso é geração de emprego e tudo mais. Rafael, sua maior obra era de cunho cristão, fez cerca de 300 representações só da pessoa, da figura de Maria, essa é uma delas apenas, né? Leonardo da Vinci, pinturas como A Última Ceia, João Batista, A Anunciação, A Madonna e a Criança e A Adoração dos Magos, todas obras de cunho cristão. E aí a gente tem um modelo do que a arte moderna produz. Evidentemente eu não vou ser aqui ignorante e dizer, isso aí não é nada, né? Não, é alguma coisa, é a manifestação da inquietação, da aflição, do conflito interior que o ser humano tem. Ele transfere isso para a sua obra, para a sua arte. Então gera esse tipo de obra que muitas pessoas não conseguem fazer uma interpretação mínima razoável. Agora, uma obra como a Santa Ceia, por exemplo, a pessoa sabe o que se trata, ela entende, ela consegue discernir, ela consegue traduzir minimamente. Literatura, William Shakespeare. Ernest Marshall escreveu que os valores espirituais em William Shakespeare, identificando elementos cristãos dentro da obra do grande poeta inglês. George Morrison escreveu Cristo em Shakespeare, também fazendo o mesmo trabalho, só que identificando traços de Cristo na obra de William Shakespeare. John Milton escreveu Paraíso Perdido e o Paraíso Reconquistado, obras de cunho cristão. Charles Dickens escreveu que a maior história de toda a literatura era a parábola de Jesus sobre o filho pródigo, Lucas capítulo 15. Ele escreveu Canção de Natal, uma parábola sobre a conversão cristã, e o seu último livro, A Vida de Nosso Senhor, ele escreveu para ensinar os seus filhos a respeito ou sobre Jesus. E aí outros autores, todos eles com temáticas cristãs também, todos eles clássicos, autores de best-seller. Música. O monge Guido de Arezzo é o pai da notação musical. Sem o trabalho do monge, ou seja, um monge cristão, católico, né, não haveria a possibilidade de se escrever música. As notas musicais foram criadas por ele a partir de um dispositivo de memorização, né, que são esses versos traduzidos. Lá está em latim, aqui está em português, né, para que os servos possam com suas vozes soltas ressoar as maravilhas de vossos atos. Limpa a culpa do lábio manchado, ó São João. Então, ali está a inicial em latim, onde se tem aquilo que a gente aprende na escola, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Né? Então, ele criou esse sistema de memorização e, a partir daí, foi possível fazer uma canção, uma polifonia e tantas outras coisas que hoje a gente admira e não temos a menor ideia do que acontece por trás daquilo. Período barroco, aí temos Bach, lá à esquerda, o Handel, o Aleluia de Handel no meio, e eu chamo carinhosamente do guitarrista do Whitesnake, né, o Antônio Vivaldi, parece mais um guitarrista de uma banda de heavy metal, compôs as 4 estações, uma das obras mais conhecidas e belas e apreciadas em todo o mundo, todos eles com cunho cristão. O Bach era comum encontrar nas partituras escritas por Bach algumas letras que depois de muita pesquisa foi se descobrir que elas tinham relação com o próprio cristianismo, a própria fé de Bach. As pessoas não entendiam por que encontravam aquelas iniciais, SDG, JJ, INJ, o que significava aquilo? Não tinha qualquer conotação, qualquer conexão com a própria partitura. Depois descobriram o que significava só lhe deu glória, ou seja, só a Deus a glória. Ele terminava de escrever a partitura e dedicava aquilo a Deus. Jesus Juban, ou seja, ajude-me Jesus, e em nomine de Jesus, ou seja, em nome de Jesus. Toda a obra de Bach sempre aparecia essas iniciais e recentemente se descobriu isso. Um crítico escreveu, Bach é para a música o que Shakespeare é para a literatura, e ambos foram cristãos. No cinema, alguns clássicos aí que receberam Oscars, alguns deles, muitos até, com temática cristã. Ben-Hur está entre os 3 filmes mais vencedores de Oscars na história, junto com o Titanic e O Senhor dos Anéis. Se eu não me engano, são acho que 7 ou 12 Oscars para cada um, uma coisa assim. E aí outros filmes bem conhecidos,
A Paixão do Cristo, por exemplo, é da nossa geração, né? Eu não sou do tempo que se filmou Ben-Hur, né? Ben-Hur é bem antigo. Na ciência moderna, Francis Bacon, ele disse: existem 2 livros diante de nós para serem estudados e impedir que caiamos no erro. O primeiro é o livro das Escrituras, que revela a vontade de Deus. O segundo é o livro das criaturas, que manifesta o poder de Deus. Pioneiros da ciência, o Kepler, Johannes Kepler, ele disse que o cientista que estuda a natureza está, abre aspas, pensando os pensamentos de Deus depois dele. E ainda disse o seguinte: uma vez que nós, os astrônomos, somos sacerdotes do grande Deus, no que se refere ao livro da natureza, nos será de grande benefício refletirmos, não sobre a glória da nossa mente, mas acima de tudo sobre a glória de Deus. Blaise Pascal, matemático e cientista, autor daquele livro Pensamentos, em pensées, em francês, mas no Brasil essa obra existe, chama-se Pensamentos. A fé nos diz o que os sentidos não percebem, mas sem contradizer suas percepções. Ela apenas transcende, sem contradizer. E uma vez, ele fez uma defesa, né, do cristianismo, e diz: Jesus é a única prova do Deus vivo. Nós só conhecemos a Deus por intermédio de Jesus. Então, um matemático, cientista, nós todos estudamos sobre Blaise Pascal quando éramos aí adolescentes, 11, 12 anos de idade, homens, todos eles eram cristãos. Isaac Newton, cientista, disse: o belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas, só poderia provir da mente e do controle de um ser inteligente e poderoso. Tem uma crença fundamental na Bíblia como palavra de Deus, escrita por homens que foram inspirados. Estudo a Bíblia diariamente. Sobre a incredulidade, hoje em dia a maioria esmagadora dos cientistas é ateu, é composta de ateus, a comunidade científica, boa parte delas. Ele disse: o ateísmo é completamente sem sentido. Quando eu olho para o sistema solar, vejo a Terra na distância correta do Sol para receber a quantidade de luz e calor apropriados, isso não é por acaso. E aí uma relação de ramos da ciência, vários deles, que foram fundados por cristãos ao longo das últimas décadas, né? A origem cristã dos hospitais, quando a gente fala dos hospitais, lembra aí, diga aí o nome de 3 hospitais que você se recorda, sem olhar lá na parede. Santa alguma coisa, São alguma coisa, Hospital Samaritano, né? Então, não é por acaso isso. Os hospitais tiveram origem no campo missionário. Foram abertos hospitais primeiramente para recolher mendigos, leprosos, depois para acolher missionários que estavam em trânsito, indo para o campo missionário. E aos poucos os próprios diáconos começaram a trazer especialistas em determinados tipos de doenças para cuidar daquelas pessoas que estavam hospedadas ali. Os hospitais nasceram dessa maneira, tá? Liberdade civil é um bem que nas democracias nós prezamos muito hoje. Liberdade civil, liberdade de opinião são heranças cristãs. Na Arábia Saudita jamais você ouve uma discussão se Maomé existiu, né? Nós temos aí livros, o Jesus Histórico, se discute, é um clássico, né, da literatura do século passado. Será que Jesus existiu? Será que aquilo foi uma construção dos teólogos, dos evangelistas, ou se existiu um homem mesmo chamado Jesus? Vai me perguntar isso lá na Arábia. Será que Maomé existiu ou foi uma construção dos primeiros imãs, né? O camarada vai falar assim: bota o pescocinho aqui para fazer um carinho com essa espada, né? Não se tem isso lá no mundo muçulmano. Os muçulmanos convertidos ao cristianismo são perseguidos e muitas vezes executados. Quiser saber mais sobre isso, leia o livro Cristãos Secretos, escrito pelo irmão André, publicado pela editora Vida. Vai falar só da situação no Egito, mas ela é exemplar para mostrar o que acontece no mundo islâmico. Salman Rushdie, esse autor que está aí, autor de versos satânicos, escreveu o livro, ele é muçulmano, indiano, muçulmano, escreveu esse livro e recebeu um fatwa. Um fatwa é um decreto produzido por um líder muçulmano que ordena que qualquer muçulmano que se aproximar da pessoa que recebeu um fatwa deve, por obrigação religiosa, matar essa pessoa. O Salman Rushdie viveu durante muitos e muitos anos escondido. Quem deu voz a Salman Rushdie foi o Bono Vox do U2.
Esporadicamente, no meio do show do U2, o Salman Rushdie entrava até o palco, fazia uma palestra rápida e já era rapidamente retirado e escondido, viveu escondido por anos, por conta de um livro que ele escreveu fazendo uma crítica ao Corão. Esse tipo de problema numa sociedade com influência protestante, cristã, evangélica, não acontece. Você pode chamar Jesus do que for, pode blasfemar de Jesus, pode colocar um carro com carnaval, com Jesus crucificado, pelado, nu, de qualquer jeito, pode xingar, ninguém vai fazer nada. Nós evangélicos vamos ficar chateados, mas ninguém vai ser preso, ninguém vai ser ameaçado de morte. Isso não acontece em outros lugares onde não há uma influência protestante como nós temos no Brasil. As liberdades civis estão nos mandamentos, dentro do próprio contexto bíblico. E liberdade civis é algo que nós queremos. O mandamento que proíbe o assassinato protege a vida. O mandamento que proíbe o furto garante a propriedade privada. O mandamento que proíbe o adultério protege o casamento, protege a família. Jesus disse que a essência dos mandamentos é o amor, respeito pela privacidade, pelas diferenças socioeconômicas e raciais, e a tolerância religiosa, que é negada por muitas religiões e também por muitas ideologias políticas, ideologias seculares, que negam a liberdade que nós temos e devemos ter por direito, evidentemente. Quanto tempo eu tenho ainda? Pode ir. O Decálogo, que são os 10 mandamentos, e a lei áurea de Jesus, tornaram-se o fundamento legal, legal quando eu digo de legislação mesmo, de países no Mediterrâneo, formaram a base da lei civil dos ingleses e dos irlandeses, e deu origem à Carta Magna, redigida pelo arcebispo Stephen Langton, se tornou a base da Constituição norte-americana. E aí nós temos um contraste com Nero, que recebeu a melhor educação do período pré-cristão, uma educação filosófica, pagã, que não tem nada de cristão no seu conteúdo. O que ele fazia? Frequentava bordéis disfarçados, praticava pedofilia, além de bater, ferir e assassinar garotos. A própria mãe, ele mandou abrir o ventre da mãe, mandou abrir a barriga da mãe, porque ele queria saber de onde é que ele tinha vindo. Ele mandou abrir a mãe dele. Sujeito assim, bacaninha de se ter uma amizade, Só não pode ser mulher, Assassinou a esposa por se opor a um romance extraconjugal que ele tinha. Assassinou a sua amante, iluminou 40 quilômetros da Via Ápia, que era uma avenida, uma rodovia que tem lá em Roma, nos jardins do seu palácio, com corpos de cristãos em chama. Essa é a lenda. Ele tacou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Ele pendurava cristãos e mandava acender os seus corpos para ele se inspirar, para ele tocar música, para ele se inspirar a compor alguma coisa. Essa era a mentalidade sem a influência do cristianismo. Isso é fácil você vê em outros lugares do mundo, ainda hoje. O cristianismo civilizou os bárbaros. Em 1020, os vikings noruegueses adotaram o cristianismo como uma lei civil. Abre aspas. Ao mesmo tempo, antigas práticas dos vikings se tornaram ilegais, como sacrifícios, magia negra, sacrifícios de recém-nascidos, a escravidão e a poligamia. Bárbaros entre as tribos alemães, como os godos, os francos e os saxões, converteram-se ao cristianismo e abandonaram as práticas bárbaras, ou seja, a influência do protestantismo mudando culturas, como eu falava no início. Os brutais aucas do Equador também foram influenciados por essa mesma cultura e acabaram com as suas práticas indígenas. Tribos de índios cruéis na própria América Latina converteram-se, bem como tribos africanas em países do Oriente. Aí práticas de assassinato, de adultério, de descartar um bebê recém-nascido quando ele era criança, mulher, se fosse menina, jogava, era abandonava, não tinha o menor valor. Como a gente vai ver daqui a pouco, a própria mulher, a figura da mulher dentro da cultura hindu, ela não tem valor. Se o marido morre, ele é jogado numa pira para se fazer a cremação. Em alguns casos, a própria mulher viva se joga na pira para poder ser queimada, porque ela sabe que ninguém vai cuidar dela, ela não tem valor. O cunhado não vai cuidar, o sogro não vai cuidar, os filhos não vão cuidar. Então ela se lança nessa pira para poder colocar um fim na sua própria vida. Isso acontece. Recentemente, o pentecostalismo tem feito missões na Índia e trabalhado a questão da valorização e da especialização da mão de obra. Vocês sabem que na Índia a sociedade é dividida por castas. E tem um grupo chamado os Dalits que não tem casta nenhuma. Eles são sem casta.
e não tem valor nenhum. Todo trabalho, o pior trabalho que se tem para fazer, por exemplo, recolher lixo, desentupir fossa, eles colocam na mão dos Dalits para que eles façam. Então, os Dalits não têm o menor valor como ser humano. O pentecostalismo tem chegado na Índia e promovido trabalho de educação e profissionalização de mulheres Dalits, dando a elas condições de começarem o seu próprio negócio. Então agora eles estão fazendo o quê? Trabalhando a autoestima, porque a mulher pode aprender uma profissão, com isso ela pode trabalhar, ela não depende mais do sistema de casta que escraviza. Óbvio que isso é uma questão de imposição econômica. Se eu sou um sujeito da classe de uma casta alta, é óbvio que para mim interessa a manutenção desse pensamento. Olha, você deu azar, né? Fazer o quê? Você, espiritualmente, você já nasceu eleita para ser um Dalit. Então, o problema é seu, não posso fazer nada. Então, vá limpar lá a fossa da minha casa, vai fazer o serviço sujo que eu não quero. É uma desculpa espiritual para um problema econômico, né? Quem está em cima não quer que a pessoa descubra. Se eu sou de uma casta alta, meu filho se apaixona por alguém de uma casta baixa, por uma mulher da casta baixa, ele desce, ela não sobe. Ou seja, aquela ideia da ascensão social não existe. Você sabe muito bem, no Brasil se falou muito de ascensão social, né, nos últimos anos. Isso não existe dentro desse sistema. Aí um dia desse eu estava dando essa palestra, a um sujeito que conhecia do hinduísmo falou, você está falando mentira. Acabou o sistema de casta na Índia, isso não existe mais. Um hindu estava presente. Ok. Então explica para mim por que o Wall Street Journal do ano passado acabou de fazer essa notícia. O cara do Wall Street Journal errou também na pesquisa dele, porque tem gente matando lá. O pai descobre que a filha se apaixonou por um cara da casta inferior, ele vai lá e manda matar a menina e manda matar o rapaz. Então, por lei, de fato, as castas foram abolidas na Índia. Na prática, como dizia o falecido Joemir Beth, na prática, a teoria é outra. Então, cuidado, você vai falar isso para alguém vai falar, mas isso não existe mais. Sim, por lei não, no papel não. Mas papel aceita tudo, né? Na prática continuam as coisas como eram há séculos. Acabou? Não avança mais? Acho que acabou. Você consegue mudar aí? Eu não sei se acabou. Acabou, né? Ok. Não? Ainda tem mais coisas. Universidades. Também por influência cristã. Acabei de falar que você vai numa universidade grande, como qualquer universidade no país, você vai falar de Deus, você está por fora. Né? Então, vamos ver a origem das universidades, para ver quem é que está por fora. Oxford, Paris, Bolonha, fundadas no século XIII. A teologia cristã e os estudos canônicos eram os estudos mais importantes, seguidos do pensamento aristotélico e da lei civil. Cambridge, na Inglaterra, foi fundada para ensinar teologia cristã e lei civil, ou seja, direito. E Yale, Brown, Universidade de Nova York, Northwest University, tem raízes profundas no cristianismo. A Universidade de Harvard começou com a doação de dinheiro e de livros do próprio reverendo John Harvard. A Universidade de Dartmouth foi fundada para treinar missionários para as Índias. Marcelo Gleiser, vocês conhecem, aquele astrônomo brasileiro, ele é um dos grandes nomes da Universidade de Dartmouth, ele é pesquisador lá. Então veja a origem daquela universidade. William Mary foi criada, abre aspas, para que a fé cristã possa ser propagada. Isso está nos fundamentos da Universidade William and Mary. Nos primeiros anúncios do King's College, que hoje é Columbia University, se lê, abre aspas, o principal anseio dessa instituição é ensinar e engajar as crianças no conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Fecha aspas. O ex-presidente de Princeton, reverendo John Witherspoon, que é o Princeton é o Mackenzie dos Estados Unidos, né? Diz, maldito todo ensinamento contrário à cruz de Cristo. Então veja, todas as grandes universidades do mundo têm raízes cristãs, foram criadas por cristãos, por protestantes, para treinar missionários, treinar pastores, enviar pessoas e evangelizar. Essa que é a verdade. Depois é que a banda tocou de modo diferente, mas na origem é isso. Fidel Castro, falecido presidente comunista, líder da Revolução Cubana,
admitiu relutantemente que admirava muitos evangélicos em Cuba, porque eles trabalhavam duro, eram pontuais, ou são pontuais, e não burlam o sistema. Então, o cristianismo dentro de uma sociedade como Cuba, ainda assim faz diferença. O cristianismo traz ensino claro sobre o dever de trabalhar, a participação dos ricos na assistência aos necessitados, direito à propriedade privada, aquisição de bens por meio de investimento, admissão de funcionários e o modo como tratar os funcionários. Paulo é claro a respeito disso. A projeção de um empreendimento. O próprio Jesus ensinou parábolas que falavam sobre isso. E o dever de honrar os contratos. Alguns escritores atribuem a prosperidade dos Estados Unidos à colonização cristã, calvinista, puritana e tudo mais, né? Especialmente a eles que creem que a prosperidade é uma eficiente maneira de testemunhar a eleição divina, ou seja, como é que eu posso provar que Deus me elegeu? Trabalhe duro, economize e faça doação, faça caridade. É uma maneira que os calvinistas daquela época entenderam que poderiam demonstrar a eleição de Deus. Já estou terminando já. Valorização da vida humana. A escravidão. Tem um trabalho aí de William Wilberforce, um parlamentar cristão, que trabalhou, se engajou na luta contra a escravidão, dedicou toda a sua vida a aprovar leis na Inglaterra que pudessem abolir a escravidão, acabar com o tráfico negreiro. Evidentemente sofreu retaliação, sofreu oposição. Ele terminou a sua vida e aí as principais leis começaram a ser aprovadas por pessoas que eram do seu próprio comitê e que deram sequência à bandeira que ele tinha levantado. Evidentemente, muitas pessoas acusam Paulo de não ter falado claramente a respeito da escravidão, condenando. Nós precisamos fazer uma separação. Não era a bandeira de Paulo trabalhar nessa causa. É uma bandeira nossa hoje, trabalhar contra o racismo e tudo mais. Mas Paulo tinha outras coisas em mente quando ele estava escrevendo as suas cartas, né? E mesmo assim ele estabeleceu critérios para que aqueles senhores de escravos, como a carta a Filemão é um claro exemplo disso, critérios para que esses escravos pudessem ser bem tratados. Ele recomenda a Onésimo que recebesse um escravo que havia fugido e falava, se ele cometeu algum mal, algum prejuízo, coloca na minha conta que eu pago. Agora, fique sabendo o seguinte, você também me deve. Você me deve a sua vida eterna, porque eu que evangelizei você. Ou seja, está ali, de certo modo, mandando um recado, né? Crianças, como eu disse, no mundo antigo, as crianças não eram valorizadas. Roma e Grécia, o aborto era comum, bebês fracos e indesejados eram deixados nas florestas ou nas encostas das montanhas para serem mortos, de fato, porque não se valorizava as crianças no mundo antigo. E nem no mundo antigo e nem no mundo pré-moderno. Se você observar algumas pinturas do século XVIII, século XIX, as crianças são pintadas vestidas como se fossem gente grande. Esse conceito de que esse aqui é uma criança, ela vai ter uma roupa diferente, ela tem que ter um tratamento diferente, isso é muito, muito moderno, muito recente, né? Até alguns séculos atrás, as crianças eram pintadas como pequenos adultos, né? E eram tratados como adultos mesmo. E veja, por exemplo, o próprio Dom Pedro II, que eu citei agora há pouco, foi abandonado pelo pai, que voltou para Portugal para comandar a corte lá de Portugal, e o Dom Pedro II foi deixado aqui no país, simplesmente. A mãe foi embora, o pai foi embora e o menino ficou aqui. Foi criado por uma ama, né, que aí, de fato, orientou ele, encaminhou para os livros e tudo mais. Mas, veja, uma mentalidade até 100 anos atrás, 130 anos atrás. Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, um clássico, diz que em todas as grandes torres da China, muitos bebês são abandonados todas as noites nas ruas ou afogados como cachorrinhos na água. Aí o infanticídio, o aborto, o abandono de bebês acabou na igreja primitiva, ou seja, conforme a cultura cristã foi entrando, essa cultura pagã, antiga, né, de desvalorização das pessoas, foi abolida. O próprio Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Em algumas vezes Jesus mesmo pegava uma criança, colocava no centro da discussão, colocava no centro da roda e apontava para essas crianças,
tomando-as como modelo para nós adultos. Ou nós agimos como elas, ou nós estamos fora do reino de Deus. A mesma coisa foi feita com as mulheres, né? Na Índia, na China, Roma e Grécia Antiga, ou seja, os grandes centros intelectuais do Oriente e do Ocidente, se dizia que as mulheres não eram capazes ou não eram competentes para serem independentes. O Aristóteles, que eu mencionei agora há pouco, disse que uma mulher estava em algum lugar entre um escravo e um homem livre. Ela não era plenamente um homem livre, não chegava a ser um escravo. Estava em algum lugar, boiando, flutuando. Essa era a cabeça do Aristóteles, um dos grandes gênios da Grécia Antiga. Missionários europeus, ao chegarem em países sem a influência do cristianismo, encontraram o extermínio, especialmente de meninas. Na Índia, já mencionei, as viúvas se jogavam nas piras para poder serem incendiadas junto com seus maridos. Acabou aqui? Acho que ainda tem mais um. Ou acabou? Aqui, esse aqui que eu queria terminar com esse mesmo. Spurgeon contou sobre uma mulher hindu que disse a um missionário: certamente a sua Bíblia foi escrita por uma mulher. Por quê? Perguntou ele. Porque diz tantas coisas boas para as mulheres, nossos sábios nunca se referem a nós a não ser para nos repreender. E aí a passagem que Jesus é colocado diante de uma mulher que foi apanhada em adultério, e as pessoas queriam que Jesus apoiasse o apedrejamento dela. Mas pode atirar a pedra quem não cometeu pecado. A Bíblia diz que foram saindo um, a começar pelo mais velho, e alguns pregadores dizem que os mais velhos saíram primeiro porque tinham mais pecados, né? Então ele se dirige àquela mulher, quebrando paradigmas. Primeiro porque um judeu, rabino como Jesus era, não se aproximaria de uma mulher, se ela fosse uma mulher de boa fama. Segundo, porque se aproximar de uma mulher de má fama era o pior dos mundos para um judeu. E aí precisamos lembrar de João 8, que Jesus se aproxima de uma mulher prostituta e que era samaritana, ou seja, um povo que já era considerado um povo contaminado. E aí Jesus pergunta: onde é que estão os teus acusadores? Foram embora. Então vai você também, mas não peca mais. Ou seja, a valorização que o cristianismo traz para as pessoas individualmente e para as sociedades, vou ser redundante, de modo coletivo, ela é registrada, bem documentada historicamente, não tem como negar. Então, muitas vezes, nós estamos hoje vivendo um momento bastante delicado no país, primeiro porque, quando falava de crente, já era no sentido pejorativo. Quando se falava de evangélico, de pentecostal, pior ainda, porque até os próprios protestantes eram preconceituosos em relação a nós pentecostais. Eu sou assembleiano, não parece, eu sei, já me disseram isso aqui. Eu estou sabendo já, viu? Sei, vocês também são terríveis, né? Nós pentecostais somos aqueles que não estudam, né? A gente só sabe fazer reteté, barulho no espírito, né? Ir para o monte, procurar galho aceso, né? De repente os pentecostais começaram a estudar, foram para a faculdade, gostamos de estudar, claro. E aí assumimos o quê? Até mesmo o poder. E agora tem evangélico, como a gente falava quando era pequeno aqui no Brasil, cada macaco no seu galho, né? Tem evangélico em tudo quanto é canto, todo ministério que você olhar tem um evangélico, presbiteriano, pentecostal, está todo mundo no poder, ascendemos economicamente, temos empresas, damos empregos, pagamos impostos, contribuímos com a cultura, temos editoras para contribuir com a cultura. Ou seja, nós evangélicos estamos no Brasil, sim. Ditamos o tom muitas vezes? Sim. Damos a pauta de discussões sociais? Sim. E temos o direito de fazer isso? Sim. Mas com moderação, com ética. Vamos voltar para isso, não de qualquer jeito, não a ética do mercado, não a ética do partido, não, vamos esquecer isso, nós temos a nossa própria ética, temos o nosso padrão moral, nacional, sim. Mas eu sou do Sul, o senhor é do Sudeste e o outro é do Nordeste. Ok, então se enquadre no padrão moral da sua região. Mas a referência é a ética cristã a partir da perspectiva de Deus. E vamos influenciar esse país de maneira positiva. Vamos contribuir com a ciência,
com a cultura, com a educação, com a sociedade e construir um país melhor para todos nós, a partir da construção de uma igreja melhor para todos nós. Amém?